Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente vai falar hoje sobre uma coisa que acomete aí muitos alunos, né? Deixa muitos alunos intrigados, que é o comportamento pós-prova. Na verdade é aquela pergunta clássica que alguns alunos acabam fazendo. Professor, eu devo ou não devo olhar os resultados? Por quê? Por que muitas vezes o aluno não quer olhar o resultado? Porque ele tem uma maratona de vestibulares. E se ele percebe que nos primeiros ele foi mal, existe uma tendência aí dele baixar a guarda, né? Dele ficar desmotivado e já ir sem motivação para os demais, né? Então, existe sempre essa pergunta: olho ou não olho os resultados? Acho que não tem uma fórmula exata para isso. É um comportamento pessoal olhar ou não olhar a prova, né? Se a gente tiver que estabelecer uma regra, um parâmetro, a lógica é que se você olhar, né, e mapear o seu erro, olhar o que você errou, perceber, foi distração, foi falta de conteúdo mesmo, tem um tipo de assunto que está se repetindo em termos de erro, dentro de matemática eu sempre estou errando questões que envolvem logaritmo, enfim. Essa análise ela acaba sendo muito rica e permite que você possa aí estabelecer uma programação para os próximos vestibulares, né? Então, teoricamente, é interessante olhar a fim de que você faça uma análise. Tem pontos fracos? Dá tempo de recuperar esses pontos fracos, né? Então eu gosto de contar uma história verídica para vocês de um ex-aluno que prestou vestibular da Unicamp, da FUVEST, enfim, do Instituto Militar de Engenharia, do Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o ITA, enfim. Um ex-aluno que a princípio ele queria Instituto Militar de Engenharia ou Instituto de Tecnologia Aeronáutica, mas ele também prestou outros vestibulares, né, como eu mencionei. No vestibular da Unicamp, primeira fase, ele teve um desempenho que não foi legal em Química. E ele resolveu olhar, ele falou, não, eu vou olhar. Então na primeira fase, né, da Unicamp, ele tem um desempenho ruim em Química. E foi e olhou, né? Olhou a prova inteira, olhou, percebeu, nossa, eu estou muito mal em Química, eu errei coisas básicas em Química. Ele não tinha se dado conta que Química para ele era um ponto fraco. Como esse vestibular aconteceu em novembro, né, no começo de novembro, ele ficou estudando Química, ele mapeou como um ponto fraco dele, ele ficou estudando Química de novembro até a segunda fase da Unicamp, até a segunda fase da FUVEST, que já é em janeiro. Então, mesmo indo mal em Química, ele conseguiu passar para a segunda fase, mas ele sabia que ele tinha um desafio, enfrentar aí Química na segunda fase, ele sabia que era um ponto fraco. Então, ele, numa linguagem popular, ele deu um gás em cima da Química, literalmente falando, estudou muito Química, concentrou os esforços em Química e foi deixando esse ponto fraco, aos poucos menos fraco. É óbvio que num tempo curto, de novembro a janeiro, ele não conseguiu tornar a Química a matéria forte dele, mas pelo menos ele conseguiu diminuir essa defasagem. E sim, para surpresa de todos, ele obteve, né, o resultado esperado e necessário para a aprovação dele em todos os vestibulares que ele prestou. Então, uma história real, uma história verdadeira, que deixa aí uma luz para você. Vale a pena olhar? Vale. E mapear esses pontos supostamente fracos e correr atrás. Agora, lógico, você tem que ponderar. Se eu olhar, eu vou ficar mais nervoso. Se eu olhar, eu vou ficar nervoso e eu não vou conseguir estudar, eu não vou conseguir ter a disciplina de estudar. Então, talvez seja melhor não olhar. É muito importante que você tenha aí um autoconhecimento, né, sobre a sua própria personalidade. Mas, se você perceber que você tem a cautela de conseguir olhar, controlar o nervosismo e se aprofundar em cima daquilo que é necessário, a recomendação é que você olhe, ok? Até porque, para a gente finalizar aí, como última dica para vocês, é muito comum que um assunto que cai numa prova possa aparecer numa outra prova, ou possa aparecer numa série de outras provas. Então você corrigir essa defasagem de uma prova para outra acaba sendo crucial. Então fica a dica para vocês. Primeira coisa, autoconhecimento. Se possível, olhe e trabalhe esses pontos. Se você perceber que isso vai piorar o seu estado de ânimo,
aí você deixa de lado, ok? Eu vou ficando por aqui, espero que as dicas possam te ajudar. Um grande abraço para vocês.